Até ter algumas pendências, a gente vai ler aqui a partir do 6º versículo, e deveriam se preparar para aquilo que Jesus tinha prometido. Nós conhecemos como Pentecostes, mas Pentecostes era uma festa judaica. E o que diz a partir do 6º versículo aqui é importantíssimo. Vamos ler? Vou pedir aos irmãos que, se der, a gente vai ler o capítulo 1 inteiro aqui. Vamos ler o que está escrito a partir do 6º versículo? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, vamos ler juntos o 8º? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Palavra do nosso Deus. Ótimo, irmãos. Quando a gente lê esse início maravilhoso de livro aqui, relatado por Lucas, a gente vê o que a igreja acreditou. Qual era a crença da igreja naquele momento? E a pergunta que eu faço aos irmãos é: em que esses irmãos, esses que seguiam a Cristo, em que esses seguidores depositavam a sua fé? Dá para a gente perceber algumas coisas. Só nesses primeiros versículos já temos aqui uma direção. Eu queria propor da gente pensar um pouco nisso, a fé dos primeiros cristãos. Em que esses irmãos depositavam a sua fé? Primeira coisa que a gente vê como destaque aqui, do primeiro versículo ao versículo 11, que foi lido. Eles depositavam sua fé no Cristo ressurreto. Eles tinham certeza que tinha Cristo ressuscitado dentre os mortos. O que Lucas fala é incrível, porque ele fala, olha o versículo 3, né? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas incontestáveis. O que Lucas está dizendo é que a realidade da ressurreição foi tão grandiosa, foi tão viva, que foi possível que essas provas incontestáveis se demonstrassem por 40 dias, e aí falando coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que ele diz no 4º versículo: e comendo com eles. É para determinar realmente que uma ação como essa, o comer, só um vivo pode fazer, um espírito não poderia fazer isso. 40 dias antes, é possível que alguns cristãos ainda tivessem dúvidas. Quem quiser ventilar sua memória, lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, a Bíblia diz assim, Marcos 16, do 9 ao 14. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Partindo dela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, que diz o 11? Não acreditaram. 40 dias antes, os seus próprios seguidores não tinham certeza da realidade da ressurreição. Olha o que diz o 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. 40 dias antes, essa realidade da ressurreição não era tão palpável. O texto continua, e olha o que diz, o 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Que coisa incrível. Isso aí a gente precisa destacar, porque não é uma coisa qualquer. Esses discípulos, esses homens tiveram um privilégio enorme. Mas, irmãos, era gente como a gente.
Não acreditaram, mesmo que Cristo tivesse falado que isso aconteceria. A grande questão que a gente... Os irmãos estão me vendo aqui com um livro um pouco maior. Isso aqui é um comentário bíblico, tá judiado, né? Comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe. Em alguns momentos aqui vou lançar a mão de alguns vocábulos que ele usa, especialmente nas palavras, no original grego aqui. Mas, além do comentário bíblico expositivo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que já tem um número grande de livros comentados, esse aqui, particularmente, eu vejo como um dos mais, não eficientes, mais indicados para que os irmãos da igreja possam adquirir. Por quê? Ele é explicativo, não é aquele comentário denso, teologicamente pesado, onde pega a sintaxe do texto, não vai ficar segurando. Ele é mais devocionário, não é devocionário, ele é mais explicativo. É um texto mais fácil de interpretar e é uma redação. Então você consegue se enxergar no texto. Tem muitos pontos também que ele coloca, como se fosse muitas vezes uma mensagem de edificação realmente. Muito bom, vale a pena. Teologicamente, firme, bem embasado. Tem uma outra coisa no livro de Coríntios, se não me engano, que eu fiquei meio assim, e alguns irmãos podem concordar ou não, até no meio presbiteriano tem algumas discordâncias, mas uma teologia sólida, muito boa. E, por sinal, reverendo Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório, citam o Warren Wiersbe em quase todos os livros que escreve. Então, assim, é uma boa referência. Quando eu fiz questão de mencionar, porque muita coisa vou compartilhando aqui do Dr. Wiersbe. Vamos adiante, irmãos. Por que isso aqui é importante? Se esses irmãos tinham fé no Jesus ressurreto, se eles tinham agora certeza da realidade da ressurreição, eles também teriam certeza da vinda do reino de Cristo. Olha a segunda parte aí do versículo 3º. Deixa lá. Aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Jesus faz isso, ele começa a mudar a chavinha aqui na cabeça deles. Espera aí, não é um reino aqui? Não é um reino natural? Não é um reino, não vai tomar o poder de Roma? Precisava vir o Espírito Santo. Até porque veio de uma forma espetacular, né? Quando a gente vê essa referência ao reinado de Deus sobre o coração, a vida dos que creram em Cristo, a gente, como o senhor Belmiro falou, descobre que a visão dos apóstolos era muito limitada, era completamente deficitária. Não tinha como ser diferente, não tinha como exigir tanta coisa. Se eu tivesse lá ia ser diferente. E aí é que a gente chega ao cerne do problema. Jesus não repreendeu os discípulos quando... o que diz o 7º versículo aí? Não vos compete, o que mais? Conhecer tempos ou épocas, o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Jesus não repreende sobre esse futuro dos judeus. Afinal, qual que era a ideia? Era muito maior do que simplesmente um reinado terreno. Era muito maior do que algo palpável, tangível. Era algo que precisava ser enxergado além dessa vida. E a vinda de Jesus, né, o Cristo ressurreto, além de despertar essa realidade de uma vida possível depois dessa vida, também falou a respeito dessa vinda do reino de Deus. Quando a gente lê do 4º versículo até o 8º, a gente vê a necessidade desse poder do Espírito Santo. O 8º versículo é o mais especial e mais conhecido de todo esse trecho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Muitos ao ouvirem recebereis poder, podem ter pensado em poderes terrenos. Podem ter pensado em coisas espetaculares, podem ter pensado em poderes sobre-humanos. Eles viram Jesus fazendo muitos sinais, pães sendo multiplicados, ele andando por sobre as águas. A lei da física foi rompida por Cristo.
A lei da própria materialidade da saúde foi rompida por Cristo. Cegos voltando a enxergar, paralíticos a andar, mulher com fluxo de sangue, a morte sendo vencida. 3 ocasiões a gente vê o relato disso, e agora o próprio Cristo vivo. Mas esse poder do Espírito Santo, eu não teria qualquer receio de dizer, era interpretado de uma maneira muito limitada por esses cristãos. Você vai falar? De serem perseguidos, mortos. Parte interessante, quando Jesus fala isso, né? Ele ainda menciona não, então isso aqui eu vou pegar depois. Essa palavrinha aqui é importante, irmãos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunha, talvez, para alguns, seja a palavra-chave do livro de Atos. Warren Wiersbe, colocando aqui. O que ele diz aqui a respeito de testemunha? Ele é um dos que defende. Testemunha é a palavra-chave do livro de Atos. Aparece 29 vezes na forma de substantivo ou verbo. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. Atos 4, 19 e 20, olha o que diz. Atos 4. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Testemunha é relatar aquilo que você viu e ouviu. Quem está no banco das testemunhas, diz aqui, em um tribunal, não apresenta ao juiz suas ideias e opiniões. O juiz está interessado apenas em ouvir o que a testemunha sabe a respeito do assunto, do fato. Não interessa o que você acha. Interessa o que você viu, o que você pode testemunhar. E aí, uma palavra que vem em seguida, não aqui no texto, mas o termo mártir, vem de uma palavra grega que pode ser traduzida por testemunha. Interessante porque muitos do povo de Deus selaram seu testemunho com a sua própria vida. Tiveram suas vidas ceifadas porque testemunharam o que já tinham visto e ouvido. Não abriram mão disso. Entenderam que era melhor perder a vida do que contrariar o que tinham visto e ouvido a respeito de Deus. Ou seja, irmãos, é uma fé consistente. Em que esses primeiros cristãos depositavam sua fé? Eles tinham fé no Cristo ressurreto. Eles criam de fato. Louvado seja Deus por isso. Do versículo 9 até o versículo 11, nós veremos aqui uma promessa que é feita. Qual promessa foi feita aqui? É a certeza da volta de Cristo. Eles tinham certeza do Cristo ressurreto. É legal porque quando a gente para pensar nisso, não envolve apenas o que eles viram naquele momento, o que eles presenciaram nos dias seguintes, eles também tinham uma expectativa futura, a volta de Jesus. Quando a gente parte para essa questão, eu não quero me delongar tanto aqui, eu queria que os irmãos olhassem a partir do versículo 12, ou alguém quiser fazer algum comentário, faça, por favor, isso sempre enriquece. Por que é importante a gente falar sobre isso? Enquanto os cristãos, aqueles que estavam lá testemunhando tudo aquilo, estavam vendo Jesus subir, os anjos ali aparecem, olha lá, subir 2 varões vestidos de branco. Dá-nos a entender que eram 2 anjos. Não era Elias e Moisés, como estava lá no Monte da Transfiguração. Dá a entender que eram 2 anjos mesmo. Repreendem. É uma repreensão com um aspecto assim de gentileza, de brandura, mas é uma repreensão. Qual a repreensão? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Como por quê? Alguém estava vindo, porque subiu, foi levado ao céu sem corda, sem nada. Como por quê? Ué, qual resposta que você e eu daríamos? Ué, porque Jesus subiu, ué. Depois de estar morto, está vivo, 40 dias com a gente, agora está subindo. Aí aparecem os 2, por que vocês estão olhando? Por quê? Pensa, é uma coisa extraordinária, uma coisa, não tinha drone, irmãos. Então assim, é como se fosse não foi uma coisa grosseira,
Mas foi como se fosse, aqui ó, dá licença, aqui, ó. Aqui, oh, por que vocês estão olhando para cima? Ele nem esperou a resposta, porque era meio retórica a pergunta. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar. Ele vai. Então assim, a atenção na volta de Jesus foi chamada nesse momento. É lindo ver isso aí, porque Jesus já tinha adiantado isso também com os seus, mas num processo como esse, a gente não pode deixar de tentar se imaginar naquela situação, porque para a gente é muito cômodo ler o relato, sem estar na pele daqueles que estavam lá. Para a gente é muito fácil condenar essa turma. Esse povo fica aí só contemplando, né? Presta atenção, Jesus vai voltar. Quem que sabia disso naquele momento? Quem que poderia imaginar, ele subiu. Será que ele vai aparecer em algum lugar? Será que ele vai voltar? O que ele vai fazer? Será que eu vou subir junto? Será que ele vai me levar? Eles não poderiam estar pensando nisso? Poderiam, naturalmente. Mas é importante a gente pensar nisso aqui. Esse momento, vamos ler aqui a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, vamos ler juntos aqui, irmãos? Todos estes como era a fé desses primeiros cristãos? Primeiro, uma fé consistente no Cristo ressurreto. Mas era uma fé também nessa comunhão que deveria permanecer. Espera aí, a nossa fé não é apenas em Cristo? Sim, a fé salvífica é. Mas a nossa fé como corpo de Cristo tem que ser nesse corpo também. Se nós não crermos que a unidade do corpo de Cristo é um mandamento dele, é um privilégio que ele nos dá, se não crermos no corpo de Cristo, se não crermos uns nos outros, não digo no sentido salvífico, é bom frisar aqui, se não crermos que a igreja é um organismo vivo, que a gente deve fazer parte, nós não nos reunimos mais. Nós abandonamos essa comunhão. Nós vamos preferir aquela igreja lá, Cristo em casa. Nós vamos preferir seguir nossa própria orientação de evangelho. Um dos que hoje vivem assim, lastimavelmente, é um que até então, falávamos terça-feira, o Ezequiel falou sobre ele, o Caio Fábio, que foi pastor da igreja presbiteriana, foi o nome mais conhecido no Brasil, uma referência dos presbiterianos dentro e fora do país. Era talvez o equivalente, eu acho que até um pouco mais, do que o Hernandes é hoje, conhecido no ambiente presbiteriano e fora dele. Era uma boa referência, mas o Caio Fábio ainda era mais, porque ele não era de uma época, uma geração dos smartphones, dos vídeos compartilhados. Por onde ele ia, ele tinha muita sabedoria, tinha uma pregação bíblica centrada em Deus. E hoje é alguém que abandonou a fé, é alguém que fala asneiras à torta e direito e divulga isso como se fosse sabedoria. É alguém que se afastou dos caminhos de Deus, é alguém que não crê mais no corpo de Cristo. Ele crê numa coisa diferente do que é o corpo de Cristo. Ele acredita que o corpo de Cristo é só quem fala como ele faz. Fala como ele fala e faz o que ele faz. É triste isso, irmãos. Ele acusa aqueles que permanecem na igreja de hipócritas. E ele coloca todos dentro do mesmo balaio. Dentro dos absurdos que ele faz. Me lembro de um vídeo que foi divulgado, ele celebrando uma ceia dentro de uma piscina, não era nem vinho, nem pão, era uma coisa diferente. Tinha isso também no meio, mas ele comendo, e ele estava nu, completamente nu, dentro da piscina. E ele falou, não mostrou isso, está louco. Aí ele falou que é para ter uma comunhão, uma conexão com a criação, com aquilo que Deus fez e faz, Ele nos dá liberdade, Ele nos enxerga por inteiro. E começou a falar isso, eu falei,
que esse cara bebeu? Meu Deus do céu. Qual foi o lapso na memória dele? Qual foi a batida forte que ele teve a ponto de pensar de caducar, de falar coisas sem sentido como essas? Fala sobre casamentos, fala sobre cancelamentos de casamento, fala sobre uma liberdade que a Bíblia não põe. Ele perdeu a fé na igreja de Cristo. A grande pergunta talvez seja essa: será que teve? Parecia ter. Vocês se lembram que Jesus tinha ordenado? O último versículo do Evangelho de Lucas. O que ele ordenou? Voltando aqui. Último não. Penúltimo e último versículos. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles, quem, irmãos? Esses que são mencionados aí, no versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Quem entrou ali? Aqueles que viram a ascensão de Jesus. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, quem? Os que obedeceram à voz de Cristo. Os que, tomados de grande júbilo, foram para Jerusalém. Os que receberam uma ordem de Cristo e obedeceram. É bem provável que esse grupo já tivesse realizando alguns encontros no cenáculo e tivesse, talvez, até mesmo alguma semelhança, alguma lembrança do que foi a última ceia na Páscoa. Talvez era o mesmo lugar, talvez não, a gente não sabe. A questão aqui é a variedade de pessoas que se reuniam nessas primeiras assembleias aqui de cristãos. É uma variedade grande. Tinha os discípulos, mas a descrição de Lucas no versículo 14 é muito legal porque ele faz questão de inserir as mulheres, e ainda insere, especificamente, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Quando a gente para pensar nisso aqui, irmãos, talvez seria fácil alguém causar divisão nessa reunião de pessoas humildes. Não seria? Talvez pelos questionamentos, talvez por se considerar melhor, por querer diminuir o outro. Pode ser, a gente não sabe. Os membros da família de Jesus, imagine os irmãos que também não criam em Jesus. Posteriormente vieram a crer. Se Maria pudesse ali tomar para si e falar, aqui, ó, eu fui mãe dele. Nós temos direito aqui, ó. Direito ao quê? Era perseguição que tinha ali. Aqui os irmãos pudessem falar alguma coisa, não sei. Os irmãos não creram em Jesus. Só para a gente lembrar, está aqui em João 7:5. Está escrito aqui, ó. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo. Diga. O que dá a entender que esses homens se converteram depois da sua ressurreição. É lindo ver como essa graça que Deus derrama sobre a gente não fez com que os próprios discípulos se voltassem contra Pedro, por exemplo. Pedro que foi um traíra, né? Foi ou não foi? Com certeza essa história se espalhou. Com certeza não ficou ali só entre eles. Mas Pedro também poderia apontar o dedo e dizer, vocês todos correram. Se eu neguei, porque eu estava lá perto ainda, e vocês estavam longe, nem viram tudo, pertinho como eu vi. O fato assim, só um detalhe, tinha potencial para ter uma divisão nesse grupo de pessoas. A gente olha para cá, foi o João que levou Jesus lá na casa do sumo sacerdote, alguns poderiam dizer. O próprio Pedro, quem sabe acusar. E quando Jesus estava crucificado, a gente não lê que tinha Pedro, tinha Tiago, André, Bartolomeu, não, o único que estava lá, ali aos pés da cruz ali, próximo da cruz, relato pelo menos, o único que tem é João.
Poderia bater no peito e falar, eu fiquei com ele lá nas últimas horas. Eu o vi morrer. E, inclusive, ele me deu a ordem de cuidar da sua mãe. Irmãos, se a gente parar para pensar nisso, a nossa vida como cristãos, na nossa vida como cristãos, nós sempre teremos motivos e, na verdade, sempre teremos argumentos para discutir. E em casa a gente sempre tem argumento para discutir. Hoje ainda falava de um dia que estava no trânsito, estava, os irmãos entenderem, tem uma rotatória lá perto do mercado municipal, tem a ponte, tem a rotatória, eu estava vindo com o carro ali, lotado de carro, aquele horário de 5, 5:30, carro, fila de um lado, fila do outro, fila do mais outro lado, 3 filas assim, e os carros entrando na rotatória, chegou minha vez de entrar na rotatória, no que eu entrei, deu um espaço do outro lado, passaram uns 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, que os carros foram passando adiante. Nisso vem um carro na toda e para do meu lado. Na rotatória o carro fica meio de lado, né? E eu olhei assim, o carro parou. Do que o cara parou do meu lado, ele acelerou 3 vezes, chegou mais perto. Chegou mais perto. Chegou mais perto. No que eu olhei assim, ele estava de frente, eu virei a cabeça assim para o lado do vidro, né? Eu olhei assim para ele, olhei para trás, o carro dele estava essa aqui, da distância do meu, na última, que ele fez lá. Eu olhei e falei assim, não tem para onde eu ir. Calma, eu falei para ele, falei desse jeito mesmo. Ele falou, não, desculpa. Deu uma desculpinha esfarrapada. Falei, vai dar problema. E aí, na hora que eu vi, a rotatória está assim, fica um carro em volta, né? Eu abri e fui para o carro, do lado do carro que estava na minha frente. Entrei com o carro. No que eu entrei, ele deu uma acelerada. Só que é raro a gente ver isso. Motoqueiro, quando está tudo parado, faz o quê? Vai costura tudo. O motoqueiro estava respeitando a fila e estava parado atrás do meu carro. No que eu acelerei, entrei, ele falou, opa, surgiu uma vaga para eu ir. O outro cara acelerou com tudo. No que o outro cara acelerou com tudo, a moto foi mais rápida. A arrancada da moto mais rápida. Foi um xingamento, na maior altura, do cara, do carro. Palavrões nas alturas. O cara da moto não teve a paciência ali naquele momento. E distribuiu o xingamento também. Nisso, o cara da moto veio e colocou a moto entre o carro e o meu, assim, e saiu xingando, e o carro passou, foi reto em direção à medicina. Eu falei, calma, rapaz, calma. E aí ele falou, não, você viu que absurdo? Eu falei, calma. Ele estava cabeça esquentada. Vai saber, tinha uma senhora do lado dele no carro, vai saber se ela estava passando mal, não sei. Mas ele estava cabeça quente, se ficar discutindo não vai dar nada. E nessa hora, o que acontece? A adrenalina da gente vai nas alturas. A gente fica com vontade de xingar. Na hora que o cara ficou assim, e chega perto, chega perto. Falei, eu não estou saindo, o cara está chegando, ele está querendo me provocar, não é possível. A vontade que dá é fazer o quê? É distribuir alegrias e palavras de sabedoria ali. Detalhe importante, não acaba ali. Você sai daquela coisa, você sai com aquela sensação assim, fui injustiçado. Levei a pior. Ainda fui xingado. Se você não toma cuidado, quando você chega em casa, você pode descontar isso em quem? Quem não tem nada a ver com o assunto. Na hora. Não foi isso que aconteceu, mas eu conversando com o rapaz aqui hoje, isso potencialmente é possível. Que você chega em casa, que você quer esfriar a cabeça, você quer pegar água, passar no rosto, você quer sentar, você quer relaxar. De repente você chega em casa, nem chegou, o que acontece? Está precisando, faltando detergente, está faltando desinfetante, aqui está precisando comprar pão. Você fala, a vontade que dá é latir. Ou distribuir aquela insatisfação que você teve no trânsito, ficou quieto, segurou, foi santo, foi correto, crente. Aí com os mais próximos, às vezes a gente estoura. A gente sempre tem um motivo, ou um argumento para discutir, para não manter comunhão.
corpo de Cristo não é diferente, irmãos. A gente sempre vai ter algum argumento para não se reunir. E um bom argumento. Nós sempre teremos bons argumentos para não fazer a vontade de Deus. Eu digo humanos, bons argumentos humanos. Jonas foi isso. O caso de Jonas é um dos mais emblemáticos. Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas, sai daqui, da sua terra, e vai a Nínive. Ele sai de onde estava, reino de Judá, vai para uma cidade chamada Jope. De Jope era onde tinha porto. Pegava um barco. Ele deveria ir para Nínive, mas ele pega um barco que vai para Tarsis. Jope é a terra da decisão errada. E tantas vezes a gente vai para Jope. Ele não fala, o livro não fala isso, mas qual o panorama histórico? Enquanto ele viveu, a nação assíria tentou invadir Israel por muitas vezes. Jonas era filho de Amitai, que era profeta em Israel. Profetas tinham um certo problema quando uma nação ameaçava invadir. Porque uma nação como a Síria, quando invadia uma nação vizinha, ou então entrava ali com seus exércitos, eles faziam pelo menos 3 coisas. Matavam o rei e sua dinastia, destruíam o templo, colocavam no chão, deixavam no pó, e matavam o profeta e sua família também. Então, Jonas, filho de profeta, o filhinho do pastor, se chegasse a Síria invadir, o que aconteceria? Ele veria o rei morrendo, veria o templo caindo, veria o pai dele sendo morto e ele também morreria. Mãe dele morreria, os irmãos. Cada uma das 12, 13 vezes que a Síria tentou invadir, ele ficou com aquilo na cabeça. E durante esse período, a nação de Israel, por muitas vezes, a nação de Judá, muitas vezes orou assim: Senhor, mate esses indivíduos, mantenha longe de nós. Aí de repente Deus fala assim: vai para Nínive, prega para que eles se arrependam, caso contrário eu vou destruir. Alô? Eu vou, não para Nínive, vou para Jope, eu vou para mais longe, eu não quero nem chegar perto. Ele tinha argumento? Fala sério, que argumento bom? Salvaria o rei e a família do rei, manteria o templo de pé, ainda salvaria a família do profeta, que agora era ele. Argumentos bons nem sempre se adequam à vontade de Deus. A gente sempre vai ter um argumento bom para não fazer a vontade de Deus. Se ele, essa estratégia dos assírios era incrível, porque se mata o rei, perde a liderança política. Se destrói o templo, perde o lugar onde o povo se reúne para adorar. Se mata o profeta, vai perder direção espiritual na vida do povo. Uai, Jonas tinha ou não tinha motivo humanamente bom para desobedecer a Deus? Melhor do que a gente. Alguns falam, mas Jonas, não seja como Jonas. Eu não sei se nós faremos diferente, irmãos. Não me arrisco a dizer. Espiritualmente, creio que Deus pode nos capacitar a cumprir sua vontade, creio plenamente. Mas tem horas que coisas muito menores, a gente argumenta em favor da nossa vontade em vez da vontade de Deus. Louvado seja Deus, porque esse povo aqui, reunido, mesmo tendo motivo para discutir entre si, vocês se lembram? Entre os discípulos tinha essa discussão, quem era o maior entre eles. 2 deles lá ainda pediram: Senhor, qual que foi o pedido? Que um se assentasse um lado, o outro do outro. Mas o que é isso? Essa turma que está reunida, irmãos. Não é uma turma diferente dessa, não. E aí, a gente percebe que estavam unânimes, não é isso? Perseveravam unânimes, é o que diz o versículo 14. Essa ideia de unanimidade é do livro, irmãos. Está aqui no versículo 14. Se você vai no capítulo 1, no capítulo 2, primeiro versículo, o que está escrito? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Mais uma vez, uma ideia de comunhão. Olha o versículo 46 do 2º capítulo. 46. Diariamente perseveravam o quê? Unânimes. Capítulo 4, vai lá para frente. Capítulo 4, versículo 24. Que diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, disseram. Capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Costumavam todos reunir-se. Todos reunir-se. Então, uma ideia de unanimidade também. Capítulo 15, versículo 25. Vamos lá para frente.
Tem outras passagens aqui, mas vamos pular um pouquinho aqui. 15 e 25. O que diz aí o texto? Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com nossos amados Barnabé e Paulo. Pleno acordo, unânimes, todos. Essas palavras dão uma ideia muito clara de que essa individualidade, ou melhor, esse individualismo não teve vez. Que bênção, irmãos. Não teve essa ideia de um querer puxar a sardinha para o seu lado. Esse tipo de harmonia a gente precisa ainda hoje? Claro que precisa mais do que nunca. Eu não sei o que esses irmãos na fé que temos, pensa se eles viessem transportados para a nossa realidade hoje, século 21, 2023. Eles chegassem aqui, esses cristãos que estavam reunidos, esses cristãos que perseveravam unânimes, esses cristãos que junto, não tinham motivos, mas não estavam competindo. Se eles chegam aqui e escutam falar da terceira igreja presbiteriana. Eu fiquei pensando nisso esses dias. Eles iam achar um negócio muito estranho. Peraí, tem mais de uma igreja? Vocês se reúnem em várias igrejas? Vocês têm doutrinas diferentes? Por que vocês... Porque tem uns que batizam por imersão, outros por aspersão. Tem denominação. Que denominação? Vocês não são seguidores do mesmo Cristo? Imaginem, irmãos. Por favor, entendam, eu não quero... Se eles olhassem só para a linha presbiteriana, tem mais de uma ideia entre os presbiterianos. Tem presbiteriana independente? Tem. Tem presbiteriana unida? Tem. Tem presbiteriana renovada? Tem. Eu acho que ia dar um negócio na cabeça desse povo aqui, não ia, não? Hoje, parece que é comum valorizarmos as diferenças. E por causa das diferenças, a gente se esquece do que nos une. Eu não estou sendo só retórico aqui não, irmãos. Eu estou querendo que a gente pare para pensar que essa ideia de unanimidade era vital nessa fé que eles tinham no corpo de Cristo. Talvez muitos perderam a fé no corpo de Cristo por ver tantos desmandos, tanta coisa errada e tanta gente falando em nome de Deus. Não basta a gente ter fé no Senhor, a gente tem que ter fé no corpo de Cristo também. É por isso que quando, em muitos momentos em dia, a gente foi receber novos membros aqui na igreja, a gente enfatizou, não percam a fé no corpo de Cristo, mesmo que um de nós aqui venha falhar, que a gente venha cair, que a gente venha tropeçar. A sua fé não tem que estar na gente, no mensageiro, no líder. Sua fé tem que estar em Cristo e no corpo de Cristo, que apesar de imperfeito aqui, está sendo preparado pelo Senhor para ir para a glória. Dá-nos a entender que aqui tinham quantas pessoas? Olha o que diz o versículo 15. Naqueles dias levantou Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Imagino que esses aqui também, antes disso, era 120. Então, se chegasse aqui num culto de domingos, eles iam falar, uau, que coisa incrível, olha, tem mais que se reúne assim? Tem igreja que tem umas 10 mil pessoas. E essa aqui talvez ia falar, por que vocês não estão reunidos em casa? Vocês têm um lugar específico? Ué, vocês não reuniam lá no cenáculo? Não estavam lá dizendo que Tiago, André, ele estava no cenáculo? A gente também tem um lugar aqui, chamado Terceira Igreja Presbiteriana, onde a gente se reúne. Só que o que aconteceu depois disso foi muito maior, né? Versículo 37 do 2º capítulo diz que teve um acréscimo de 3 mil pessoas, não é? 37 em diante. O versículo 41 vai falar que teve um acréscimo de quase 3 mil pessoas. Então, se tivesse aqui na nossa realidade, a gente teria que fazer 10 cultos com 10 grupos diferentes de pessoas sendo reunidos aqui nesse mesmo espaço. Fato é, irmãos, que olhando para essa fé, os cristãos ainda experimentariam algo que os passaria por uma peneira. Louvado seja Deus por essa unidade, porque foi isso que fez com que eles tivessem capacidade, voltando àquela palavrinha, de
testemunhar. Se Deus não desse a graça deles crerem em Cristo ressurreto, crerem no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, talvez eles não teriam sido fortalecidos para os piores dias. E muitos deles, imagine, não era só, pegaram, capturaram ali, vai ser morto um grupo de cristãos. Irmãos, quando isso acontece, é como se pegasse uma parcela da gente aqui e prendesse. Se soube, talvez alguém aqui da igreja foi preso, mas não, ou então alguém da família, o Eliel foi preso. Pastor Eliel foi preso. Ele, foram na casa, tinha filhinha, levaram o Saulo, levaram todo mundo. Eles estão presos, eles vão ser mortos. Estão presos por enquanto. Irmãos, vamos aqui nos reunir e orar. É gente conhecida, gente que a gente ama. Vamos orar por eles. E aqui, porque os nomes não estão aqui, dá a impressão que é algo abstrato. Mas era gente de verdade. Era filho de alguém, era irmão de alguém, era marido ou esposa de alguém. Era gente que estava sendo presa, realmente. E louvado seja Deus, porque nessa igreja havia, não aquela ideia de perguntar quem é o maior, mas havia a ideia de orarem juntos, permanecendo juntos e sabendo que o maior era Cristo. Tinha muito trabalho pela frente, não tinha? Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Vou mencionar duas coisas. 8h58. Versículo 15 vai falar que Pedro se levanta, a assembleia tinha umas 120 pessoas. Versículos 24 e 25, vejam aí. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Qual que era a ideia? Dos 12, tinham apenas 11. Judas se suicidou, Judas abandonou o caminho. E aí, entre eles, resolveram que seriam escolher. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Eu acho lindo disso aqui tudo aqui, que eles fizeram, orando. Qual foi a oração deles? Tu, Senhor, que conheces o coração, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Simplesmente poderiam decidir. Pelo currículo apresentado aqui por Lucas, eu optaria por José. Porque ele era conhecido como justo, cognominado Justo. Aqui, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Se parasse o texto aqui e perguntasse, quem será que eles escolheram? Eu ia errar, eu ia falar que tinham escolhido José. Tinha mais informações. Matias. Só que eles não estavam ali buscando o currículo, não estavam tampouco acreditando na pessoa. Eles queriam uma orientação de Deus. Afinal, dos 12 escolhidos, não foram esses homens escolhidos pelo currículo, pelo tanto que sabiam, e nem tampouco pela reputação que tinham. Foram escolhidos por Cristo de forma soberana, e ali o grupo era heterogêneo. Completamente diferente do que qualquer outro líder poderia escolher. Jesus escolheu pessoas que eram, inclusive, desprezadas. Não tinham voz. Os pescadores não eram tão bem vistos assim pela sua moral. Muitos mentiam. Muitos usavam os dias que não podiam pescar para pescar. No sábado, eles não podiam pescar. Muitos descumpriam essa ordem e iam pescar no sábado. E vendiam esse peixe. A gente vê isso naquela série The Chosen, que tem no aplicativo, que conta a história de Jesus. É espetacular, muito bom. Se os irmãos puderem, assistam. E ali mostra o chamamento de Pedro, exatamente numa situação como essa. Eles enfeitam a história, obviamente isso não está na Bíblia, mas é como se Pedro tivesse devendo dinheiro, precisando pegar dinheiro, e é quando surge a pesca maravilhosa. E é interessante porque traz uma explicação e mostra o quebrantamento dele ali naquela hora. Jesus escolheu o pior cara de todos, o cara que já tinha um rótulo de corrupto na cabeça, Mateus. E detalhe que o chamamento de Mateus é a coisa mais sem noção do mundo.
E chegando na coletoria, chamou, segue-me. Ele, deixando tudo, seguiu. Então, assim, esses homens sabiam que precisavam ter fé no Cristo ressurreto, fé uns nos outros, mas eles tinham fé que Deus direcionaria suas vidas e suas decisões por meio da oração. Não é simplesmente fé na oração, mas eles entendiam que precisavam orar. Esse tipo de fé que eles tinham é uma fé que nós precisamos ter para tomar as nossas decisões. O tipo de fé que esses homens tinham é que a oração era parte integrante, indissociável da vida de uma pessoa que segue a Cristo. Eles não podiam viver sem oração. Uma igreja em oração vai sempre ser uma igreja mais forte. Durante toda a história, a igreja que orou teve sempre um papel decisivo, como foi aqui no livro de Atos, como está relatado aqui. Olha, vou pegar aqui um relato do Warren Wiersbe, onde ele fala, olha que interessante. Os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões, coragem para testemunhar Cristo. Na verdade, a oração era parte integrante do ministério diário, aí tem os textos que falam sobre isso, e fala daqui alguns exemplos. Estevão orou enquanto estava sendo apedrejado. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ser salvo. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Ele disse, os cristãos da casa de João Marcos oravam por Pedro quando o apóstolo estava na prisão. O Senhor livrou tanto na prisão quanto da morte quando a igreja passou a orar. Mas eu queria só mencionar isso aqui, irmãos. É uma boa lição para a gente como igreja hoje. É uma lição que não pode ser passada no tempo. Reverendo Hernandes já disse isso. A oração é um bom termômetro da igreja. A igreja que ora é uma igreja que está mais perto de Deus. Mas é também um bom termostato. Quando a igreja começa a orar, ela pode, nesse caso, se sentir parte de uma mudança. O termômetro só mostra a temperatura, não é isso? Ele só mostra se está quente, se está frio, qual a temperatura que é. O termostato tem a capacidade de mudar a situação. Ele pode deixar tanto mais frio, como deixar mais quente. A ideia, eu posso estar sendo talvez infeliz aqui, em tentar traduzir da mesma maneira que o reverendo Hernandes disse, mas a ideia de ser um termômetro. Quando a gente vê um povo orando, a gente vê que esse povo está perto de Deus. Termostato não é no sentido de mudar a vontade de Deus. A oração vai ter a capacidade de mudar a nossa percepção sobre as coisas de Deus. Irmãos, eu posso dizer tranquilamente que isso tem sido diferencial na vida da gente, como família e como igreja também. E louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo mesmo porque não foi pouco que a gente ouviu das pessoas aqui na igreja. Estamos orando por vocês. Estamos orando por vocês. Estamos orando por vocês. Foi assim que a gente escolheu o nome do nosso filho. Vai lá em Atos 12. Herodes persegue a Tiago e Pedro. Aí mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para, olha que interessante, para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, eles estavam de luto, detalhe, né? Tiago já tinha morrido, irmão de João. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Páscoa, prisioneiro, morte. Lembrava do que já tinha acontecido com Jesus. E me lembro que eu estava lendo esse texto aqui, antes de ir para o congresso de jovens lá em Macaé, e fui trocar o óleo do carro. No que fui trocar o óleo, o rapaz falou, preciso trocar a pastilha de freio. Eu falei, vai, troca. Vai demorar. A Aline tinha acabado de fazer aquela amniocentese, tinha tirado a parte do líquido amniótico, estava em casa de repouso, eu queria estar lá. Mas falei, vamos ficar aqui. Enquanto estava lá, estava lendo esse trecho aqui. E lá no mecânico, lá na oficina, lendo no celular, lendo esse trecho, eu falei,
o que diz o texto, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu falei, ué, a gente estava naquela dúvida se seria Pedro, Davi, João, o nome do nosso filho. Eu mandei mensagem na hora para a Aline, eu estava empolgado com a leitura. Eu falei assim, Li, lê esse texto. Ela leu. Falei, se a gente troca a palavra cárcere por ventre, olha aqui que legal que fica. Pedro, pois, estava guardado no ventre, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Falei, aí chama o nome do filho. Eu falei assim, eu estou chorando aqui na frente dos mecânicos, e eles estão me olhando, eles estão me estranhando, eu acho. E ela deu risada e falou assim, uai, e sabe que eu estava com o coração tendencioso a Pedro? Falei, tem muita gente orando por ele. Tem muita gente orando por nós. Igreja é organismo vivo. Igreja é gente que ora. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Poder orar é uma lição para as nossas vidas. Não é dizer quem é maior, quem é menor. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, certa vez disse, a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. É um escudo para a alma, um sacrifício para Deus, um flagelo para Satanás. E a gente vê que a oração no livro de Atos é parte integrante da vida desses homens e mulheres de Deus. Cremos nisso, irmãos? Então, fé no Cristo ressurreto, fé na igreja e fé nessa direção, fé nesse tempo que a gente tem que ter diante de Deus, em oração, buscando sua orientação. Que tenhamos o mesmo em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos colocar de pé? Te louvamos, Senhor, por uma noite tão especial como essa. Te agradecemos porque aqui podemos nos render aos seus pés, reconhecendo nossa necessidade do Senhor, nossa maravilhosa graça, que não é algo que vem de nós, é algo que vem do Senhor para nós. Por isso que é nossa graça. Quero te bendizer, porque temos sido tão abençoados, tão privilegiados. Temos sua palavra para nos orientar e para nos dar uma demonstração muito clara de irmãos limitados como nós, que tinham suas imperfeições e limitações, mas que foram orientados pelo Senhor. Eu peço de uma forma muito especial que a crença, que a fé na ressurreição de Cristo sustente os nossos corações. Que a fé nesse Deus maravilhoso que é o Senhor, que enviou o seu Filho por amor, e que o colocou no nosso lugar para sofrer todos os prejuízos do pecado. Ó Deus, nos ajude a sempre lembrar que Jesus está vivo, que Ele escuta as nossas orações. Nos ajude sempre a lembrar que o sacrifício dele ficou completo exatamente por sua ressurreição, porque Ele nos mostrou que o nosso pior inimigo, a morte, não vai ter domínio sobre nós. Eu te agradeço por isso. Crer no Senhor nos dá essa certeza, uma certeza de vida eterna. É saber que o Senhor, que enviou o seu Filho, o fez padecer, mas também o livrou da morte, e fez-nos entender que um dia Ele vai voltar. Isso dá-nos ânimo, Senhor. Eu peço para que isso não saia dos nossos corações. Peço para que tenhamos fé no corpo de Cristo. Não fé que a igreja tem o poder de nos salvar. Pertencer a um grupo não vai nos salvar. Pertencer ao Senhor nos salva. Mas nos ajude a crer que esse corpo, esse organismo vivo que o Senhor Jesus chamou de igreja, é o que nos mantém aquecidos, próximos do Senhor, nos ajuda nos momentos difíceis e faz com que a gente tenha comunhão. Nos ajude a crer no corpo de Cristo, nos ajude a crer na igreja, Senhor. E nos ajude todos os dias a olhar para a oração como parte necessária das nossas vidas. Sem oração não tem como a gente viver. Sem oração não tem como a gente buscar nenhuma orientação do Senhor. Por isso, ó amado Deus, incomoda o nosso coração a buscar orientação do Senhor em oração todos os dias, a buscar socorro, a buscar alegria, a buscar confissão dos nossos pecados, sempre por meio da oração. Ajude-nos, Senhor, como povo chamado por Ti, a permanecermos nessas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém.